Jogos e Brincadeiras, nós vamos discutir um pouquinho dos jogos tradicionais e folclóricos da nossa região, tá bom? Do nosso Brasil, melhor dizendo. Então, antes da gente falar quais são esses jogos, né? A gente precisa entender primeiro sobre o que seriam os jogos tradicionais, né? Então, os jogos tradicionais, eles geralmente são praticados por todos, né? Seja adulto, adolescente ou criança, todo mundo ou já praticou ou ainda pratica esse jogo ou tem conhecimento dele. Além disso, para ser um jogo tradicional, ele tem que ter sido transmitido ao longo do tempo, de geração para geração. Então, o papai jogou, o vovô, a vovó também, e aí foi bisavô, e foi passando de geração, né, para geração. E geralmente nós vamos aprender esses jogos de uma forma oral ou por observação e imitação, tá? Então, alguém conta pra gente como que é, ou a gente observa alguém já jogando e imita, né? Então, isso daí seriam os jogos tradicionais, a sua explicação do que seria um jogo tradicional. Além disso, né, a gente tem visto que esses jogos tradicionais, eles têm tido, né, uma briga ferrenha com os jogos eletrônicos, né? Então, não só com os jogos eletrônicos, mas com os eletrônicos em geral. As crianças e os adolescentes hoje em dia, eles estão deixando a prática dos jogos tradicionais em relação, né, para ficar ali com os eletrônicos. Então, cada vez mais as crianças estão se envolvendo com instrumentos que requerem tempo de tela, né, que é ficar sentado com o computador, com o tablet, com o telefone, né, nas mãos, intertida com o joguinho mesmo, ou com Netflix, ou com o YouTube. E os jogos tradicionais, eles estão sendo deixados de lado. E o que acontece, né, quando a gente tem um tempo maior gasto com jogos eletrônicos ou com mídias eletrônicas, redes sociais? Principalmente na infância, nós vamos ter alguns problemas, né, em termos de desenvolvimento. Então, coordenação motora, as habilidades motoras, elas tendem a ter um déficit, então uma menor coordenação, a um aumento, né, de déficit de atenção, porque a criança e o adolescente ele vai ter dificuldade de manter o foco, principalmente em atividades que seja de leitura, de escrita, ou alguma pessoa falando aí. Se a criança e o adolescente estiver acostumado com muita informação que é transmitida aí pelas mídias sociais, pelos eletrônicos em geral, ela acaba não conseguindo filtrar essas informações, tá? Então acaba tendo aí um problema de déficit de atenção. E a gente sabe, né, que o movimento ele gera a aprendizagem. A gente movimenta, a gente aprende pelo movimento. Quanto mais a gente vivenciar corporalmente uma determinada atividade, melhor para o aprendizado, tá? Então, essas duas palavrinhas aí, elas estão constantes, movimento e aprendizado. Consequentemente, se eu não tenho movimento, se eu não trabalho a minha coordenação, minhas habilidades motoras, acaba que os meus elementos psicomotores também estarão, né, defasados. O
que eu chamo de elementos psicomotores? São aqueles fundamentos da psicomotricidade, então esquema corporal, lateralidade, noção do espaço, noção de tempo, coordenação motora grossa, fina, tá? Esses elementos aí, a falta de vivência corporal, de jogos e brincadeiras na fase infantil, vai aí ter comprometimentos dentro desses aspectos que eu acabei de falar. Além disso, a criatividade da criança pode ficar comprometida, tá? A ausência de estímulo para ela criar, para ela imaginar, para ela poder exercer aí outras características além do que está sendo só jogado de informação pelo tablet ou pelo jogo de celular, vai ficar então comprometida essa criatividade, ok? Além disso, né, quando a gente fala aí dos jogos tradicionais, eles têm algumas características, tá? Como eu falei anteriormente, a oralidade, que a gente aprende, né, pela oralidade, uma das formas que a gente aprende, ela tem um certo anonimato, não sabe muito bem de onde vem, tá? Se é tradicional, ela vai ter uma tradicionalidade, né? Então ela tem uma recorrência, ela é praticada de muitos e muitos e muitos tempos, tem uma conservação. Por mais que tenha algumas mudanças, né, que a gente vai falar delas, mas ela tende a ter um eixo central. Então, por exemplo, um jogo muito comum, né, que na minha cidade chama Mariquinha, em outra cidade chama Cinco Marias, outra cidade Belisco, então, que é um jogo de pedrinhas, né? Tem as suas regras, tem as suas variações, mas a essência do jogo ela é a mesma, então ela conserva aí. E a universalidade, ou seja, praticada em vários locais. Tudo bem? O próximo destaque que a gente vai dar aqui são as influências, né, que os jogos tradicionais no Brasil sofrem. Então, a primeira influência que eu vou destacar é a portuguesa, tá? Hoje não tem tanta vivência aí dessas três influências aí, que são os versos, adivinhas e parlendas, tá? Algumas pessoas ainda pode ser que lembrem das parlendas, dos versos, adivinhas, mas hoje quase ninguém conhece essas influências aí, tá bom? Avançando um pouquinho, pensando aí dentro dessa característica aí, a mula sem cabeça, o bicho papão, que eu creio que muita gente aí já escutou a historinha, a lenda aí do bicho papão ou da mula sem cabeça que fica com fogo aí pegando, o bicho papão que à noite vem assustar as crianças que são desobedientes. São origens aí, né, de influência europeia, portuguesa, espanhola, tá? Além disso, eles trouxeram aí junto para a nossa cultura, que muitos de vocês devem ter brincado, são bolinhas de gude, o peão, jogo de botão, a amarelinha e as Cinco Marias aí que eu tinha falado aí do belisca, né? E tudo mais. Isso são influências aí, então, da Europa, tá? Já a influência africana, nós temos o chicotinho, quente e frio, batata quente e o jogo do belisco, que aí também tem uma influência africana também, esse jogo do belisca, tá? O chicotinho é aquele chicotinho queimado mesmo,
e aí tem várias versões do chicotinho. Pode ser o chicotinho que sempre roda e tem uma canção, o participante fica andando ali pode ser com chinelo, pode ser com um pedaço de lenço, rodando, né? E esconde o objeto atrás da pessoa sem que ela veja, né? E aí quando a pessoa vê, ela tem que correr e tentar pegar a colega lá, o outro participante que colocou, antes que ele sente no chão, né? O quente e o frio é quase um caça-tesouro que esconde um objeto e aí uma pessoa esconde, as demais procuram e fica quente, frio, frio, quente, né? Batata quente é aquela da musiquinha que vai passando a bola, tá? Então, esses são influências aí africanas. Já a influência indígena, nós temos atividades e brincadeiras, no caso, de arco e flecha, o esconde-esconde, a peteca, tá? Embora o arco e flecha eles eram praticados, ele era praticado, né, pelas crianças como uma questão de preparação para a vida adulta e sobrevivência da cultura indígena, ela também acabava sendo de diversão, tá? A gente sabe que na época também lá dos indígenas tinham até competições de peteca. Então essas são algumas influências que a gente teve aí dos nossos jogos tradicionais. Então, tratando mais especificamente das brincadeiras que a gente tem hoje, tradicionalmente falando, né, nós temos a cabra cega, então um desenho, né, feito por mim. No caso, a cabra cega vai depender da região, pode ser que isso seja diferente, tá? Então, uma pessoa ela vai estar vendada, os demais não, tá? E a pessoa que está vendada, ela vai girar. Depois que ela girar, ela tem que tentar pegar os demais colegas. E quando ela pega um determinado colega, ela vai ter que adivinhar qual colega que é a partir aí do som que ele vai transmitir, ok? Outra brincadeira, e essa brincadeira ela é legal porque você consegue construir junto com o seu colega ou com outra criança o brinquedo, tá? Chama telefone de barbante. Então pega 2 copos plásticos, faz um furinho aí, passa o barbante, né? E brinca de passar mensagem um pro outro aí pelo copinho. Então, hora coloca na boca, quem coloca o copinho na boca, o outro vai colocar no ouvido. Outra brincadeira que a gente tem e que é muito conhecida é a amarelinha. Então, também tem vários tipos de amarelinha, tá? Inclusive de países diferentes. Então, de formas diferentes, né? Eu desenhei uma forma comum, mas tem outras pessoas aí que desenham de outras formas. Mas ela é tradicional aqui em terras brasileiras. Uma outra brincadeira que a gente, no caso, em alguns lugares vão chamar lenço atrás, mas outras aí vai ser confundida com chicotinho queimado, com outros nomes aí, tá bom? O que acontece? As crianças sentadas em círculos, né? Todas elas vão ficar de olho fechado e um participante vai ter o lencinho em sua posse. Então, o que ele vai fazer? Ele vai andar aí por detrás de todos os seus colegas e quando ele quiser, ele vai deixar o lenço atrás. Quando ele deixar o lenço atrás, né, ele vai sinalizar para um colega, para todo mundo, e aí
as pessoas vão olhar para trás. Com quem tiver o lenço atrás dele, tem que pegar o lenço e correr atrás do colega, antes que ele sente no lugar, tá? Então essa também é uma brincadeira tradicional. Existem inúmeras brincadeiras tradicionais. Falei só algumas, as mais comuns talvez que a gente tenha aí brincado na nossa infância, que precisa ser resgatada aí para as nossas crianças. Então é importantíssimo que se trabalhe isso dentro da educação física, pensando não só em criança, mas trabalhar com adolescente, no ensino fundamental, no ensino médio, porque há outras relações além da vivência em si, da questão do prazer, né? Mas a gente trabalhar isso de uma forma mais cognitiva, explorar de onde vieram essas brincadeiras, enfim, é um conteúdo amplo que, além de trabalhar com o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e social da criança, ela vai contribuir aí com uma formação mais humana, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, nossa videoaulinha de hoje. Espero aí vocês tenham compreendido um pouquinho dos jogos tradicionais, tá? E folclóricos, né? A gente falou um pouquinho aí, mas mais particularmente dos jogos tradicionais, tá bom? Um abraço!